E aí, roqueiros e roqueiras, Mosh aqui, e hoje para falar sobre uma das maiores bandas de heavy metal do início desse século. Hoje vamos falar do Avenged Sevenfold. Se você gosta de saber histórias e curiosidades sobre suas bandas de artistas favoritos, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Avenged Sevenfold é uma banda de metal formada em Huntington Beach, na Califórnia. A banda é considerada uma revelação e um dos maiores nomes do heavy metal dos últimos anos. A banda foi formada por Matt Sanders, M. Shadows, e Zachary James, Zach Vengeance. Eles eram amigos e estudavam na mesma escola. Suas bandas anteriores, Successful Failure e Mad Part Action, não tinham dado certo. Logo após suas bandas acabarem, investiram em um novo projeto, convidando Jamie Sullivan, The Rev, para ser o baterista e Matt Wendt, baixista, para completar a formação. O nome da banda foi ideia de Shadows, baseado na história bíblica de Caim e Abel. Durante os anos de 1999 e 2000, inúmeras demos foram gravadas como The Art of Subconscious Illusion e We Come Out at Night. O primeiro álbum do Avenged Sevenfold, Sounding the Seventh Trumpet, foi originalmente lançado pela sua primeira gravadora, Good Life Recordings, em 2001. Inicialmente, seguindo um metalcore que tinha suas primeiras cenas nessa época. Após o guitarrista solo Synyster Gates ter se juntado à banda, o som agressivo do metalcore passou a apresentar solos de guitarra. A faixa To End the Rapture foi regravada com Gates tocando e o álbum foi relançado pela Hopeless Records em 2002. Nessa época, fizeram vários shows importantes com bandas como Shadows Fall e Mushroom Head, e tocaram na Take Action Tour. Após isso, Johnny Christ se juntou à banda substituindo Justin Matchon, sendo o seu quarto baixista. O álbum seguinte, Waking the Fallen, foi lançado pela Hopeless Records em agosto de 2003. Este disco teve um bom reconhecimento pela revista Rolling Stone e pela Billboard, e é considerado um dos melhores álbuns de metalcore, além de ter vendido 3.000 cópias na primeira semana de lançamento. Ganharam ainda mais reconhecimento tocando na famosa turnê Vans Warped Tour de 2003. Em 2004, voltaram a tocar na Warped Tour e com um contrato para assinar com a Warner Bros. Records, o Avenged Sevenfold decidiu lançar o clipe de Unholy Confessions no mesmo ano, com o intuito de promover a banda para trabalhos futuros. Este clipe foi destaque na MTV2 Headbangers Ball. Após algum tempo, o Avenged Sevenfold assinou contrato definitivo com a Warner Bros. Records. City of Evil, o terceiro álbum da banda, foi lançado em 7 de junho de 2005, já pela Warner, e os levou ao mainstream com singles como Bad Country e Seize the Day, e vendeu 30.000 cópias na primeira semana de lançamento. O sucesso da banda também foi impulsionado por músicas como Blinded in Chains e Chapter 4, presentes em jogos eletrônicos, assim como o single Beast and the Harlot, no famoso jogo Guitar Hero 2. Em janeiro de 2006, City of Evil ganhou o disco ouro em decorrência dos singles Burn It Down e Bad Country, ambos lançados em 2005. Em 2006, lançaram o clipe de Beast and the Harlot, e pouco depois o clipe de Seize the Day, que levou a banda a alcançar o topo de muitas paradas mundiais. O riff da música Beast and the Harlot foi eleito um dos melhores riffs pela revista Total Guitar naquele ano. Em 2007, a banda lançou o Self-Titled, também conhecido como o álbum da capa branca. O álbum, que continha Afterlife, Dear God, Almost Easy, foi um sucesso e é aclamado como um dos melhores álbuns da banda. Entretanto, um fato trágico ocorreu com a banda. Em 28 de dezembro de 2009, James The Rev Sullivan foi encontrado morto em sua casa aos 28 anos de idade. A perda precoce de The Rev mexeu muito com a banda, que estava no processo de criação de seu quinto álbum de estúdio. No início de 2009, a banda anunciou que Mike Portnoy, baterista do Dream Theater, gravaria as linhas de bateria para o novo álbum da banda. Em julho de 2010, Nightmare foi lançado, com músicas como Nightmare, Buried Alive e a belíssima So Far Away. O álbum foi certificado ouro pela RIAA e vendeu 766.000 cópias nos Estados Unidos, mas vendeu mais de 3 milhões de cópias no mundo todo, se tornando o álbum mais vendido do Avenged. A música So Far Away inicialmente foi escrita pelo guitarrista Synyster Gates em homenagem ao seu avô, mas após a perda de The Rev,
a música foi adaptada para seu melhor amigo e companheiro de banda. Além de So Far Away, Victim e Fiction são músicas dedicadas ao baterista, com Fiction sendo a última música escrita pelo The Rev. Em 2013, a banda anunciou o álbum Hail to the King, que foi lançado no dia 27 de agosto de 2013. Este álbum possui uma sonoridade mais hard rock do que heavy metal. O vocalista M. Shadows diz que o álbum tem músicas com influências de Led Zeppelin e Black Sabbath. O álbum vendeu 159 mil cópias nos Estados Unidos em sua primeira semana de lançamento, para estrear em primeiro lugar na parada Billboard 200. Isto marca o Avenged Sevenfold, o segundo álbum no topo da parada da Billboard, assim como o primeiro a alcançar o número 1 no Reino Unido, no topo da UK Albums Chart. Ele também liderou as paradas de álbuns canadenses, brasileiros, finlandeses e irlandeses. Este foi o primeiro e único álbum com o baterista Erin Illegei. Para o lugar de Erin, a banda anunciou Brooks Walkerman como novo baterista da banda. Com um novo baterista, o Sevenfold lançou 2 álbuns, The Stage, em 2016, e Life is But a Dream, em 2023. O single The Stage garantiu a única indicação da banda ao Grammy por melhor canção de rock. Atualmente, o A7X estão em turnê pelo mundo. Vão vir ao Brasil em outubro para realizar 2 shows. E deixaram o futuro em aberto sobre a gravação de um novo disco. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e comente qual outra banda ou artista você gostaria de ver no canal. Até a próxima!